Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos conta duas pequenas parábolas para explicar como é o reino de Deus. É a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento. O que é que a semente de mostarda e o fermento têm em comum? Tem em comum que eles são uma força, uma dinâmica. E é exatamente isso, ou seja, o reino de Deus que está dentro de nós, São Lucas diz isso explicitamente no seu Evangelho, o reinado de Deus acontece dentro de nós exatamente porque ele é uma dinâmica, ele é uma força propulsora. Como São Lucas aprendeu e foi evangelizado com São Paulo, provavelmente ele ouviu do apóstolo Paulo aquela verdade que está lá na carta aos Romanos. O Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. O Evangelho é força de Deus, como o fermento, como o grão de mostarda, esta dinâmica. Mas vamos analisar essa frase de São Paulo, porque talvez ela seja uma chave, importante para a gente abrir o significado escondido dessas pequenas parábolas. Veja o que São Paulo diz. O Evangelho é uma força de Deus, uma dinamis, para aquele que crê. Isso quer dizer que a fé tem algo de importante aqui a desempenhar para que o fermento acione a transformação da massa, para que a semente brote e dê origem ao arbusto. Em que consiste isto? Consiste no seguinte, veja, a fé é uma virtude infusa, é uma coisa que é derramada por Deus no seu coração. Então a primeira coisa, você precisa pedir fé. Eu sei que em muitas homilias eu tenho insistido muito nessa coisa de fé, e algumas pessoas talvez estejam já um pouco assim, lá vem o Padre Paulo com essa cantilena outra vez, fé, 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 porque a gente vai crescendo de fé em fé, crescendo de fé em fé. Mas é que você não entendeu o quanto isto é fundamental. Nós temos um organismo sobrenatural. Esse organismo, para ele crescer, ele precisa do crescimento da fé. Porque são como os dedos da mão, eles crescem todos juntos. Se a fé crescer, todos os outros dedos crescem. E a fé é a chave, por quê? Porque é ela quem nos conecta com a fonte de energia, com a fonte desse dinamismo, dessa dinamis que é Jesus. Então, crescendo de fé em fé, o Evangelho será verdadeiramente força de Deus para aquele que crê. E nós poderíamos dizer que a minha vida de santidade, ela acontece pela fé. O justo vive pela fé. Então, na prática, o que é que você deve fazer para que o reino de Deus seja como a semente de mostarda e seja como o fermento na sua vida? Em primeiro lugar, você precisa exercitar a sua fé no amor de Cristo. Isso é uma coisa bem concreta. Não é uma fé qualquer. Não é que eu acredito em Papai Noel. Não. Você precisa entender o seguinte. O Cristo morreu por você na cruz. Ele é Deus que se fez homem. E é de lá que brota a fonte da graça. É do amor de Cristo por nós. Então, veja a morte de Cristo. Medite sobre a paixão de Cristo. Medite e você faça atos de fé dizendo, eu creio verdadeiramente que aquele amor foi por mim. Que Jesus fez tudo isso porque Ele me ama. Jesus fez tudo isso porque Ele me quer no céu com Ele. E vá cada vez mais arraigando no seu coração esta fé, e você vai notar que no fundo, Deus vai te dando força de crer. Que antes, você quando começa a rezar, parece que você está falando sozinho. No início, você fica dizendo assim, mas escuta, será que tem um Deus me ouvindo? Daqui a pouco você vai
sentindo o suave toque da graça. E aí, você vai vendo que você está sendo, sim, você está sendo transformado pela dinâmica do fermento, pela dinâmica da semente de mostarda, pela força do Evangelho, para aquele que crê. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.